Amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós estamos retomando os nossos cultos presenciais e nós queremos também nesta noite celebrar a ceia do Senhor, o que nós não estávamos fazendo desde março. Nós não realizamos nenhuma celebração de ceia e ficamos aguardando no Senhor o momento oportuno, quando o Senhor permitisse que nós pudéssemos estar juntos aqui, Se não todos os irmãos, mas uma parte da igreja, um grupo de irmãos que estão em condições de estar aqui, vieram para cá. E nós queremos também aproveitar esse momento para mais uma vez, saudar aqueles que estão em suas casas, muitas irmãs, muitas famílias com crianças pequenininhas ainda, e por conta disso optaram por não estar aqui e estão corretos, tem todo o nosso respeito por isso, Outros irmãos já de idade avançada, com algumas enfermidades, com algumas dificuldades, optaram também por não estar aqui, e nós também louvamos a Deus pela vida desses irmãos e pela decisão deles, e respeitamos isso tranquilamente. Mas existe um grupo de irmãos que vieram para cá, que estão aqui conosco, e por conta disso, então, nós tomamos a decisão de celebrar a ceia do Senhor nesta noite. E eu quero fazer a leitura desse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 20 a 26, que é um texto bastante conhecido dos irmãos, porque é um texto que nós sempre lemos, durante a nossa celebração de ceia, Então eu quero relembrar esse texto novamente, E quero mais uma vez louvar ao Senhor por podermos louvar ao Senhor junto com a equipe de louvor, Saudades, Nós estamos sempre assistindo a equipe de louvor nos seus cânticos, de casa, e agora a gente pode ter de novo, esse aconchego, essa comunhão, ainda que com algumas limitações, mas já é muito bom, Só da gente poder se encontrar já faz muito bem para o coração e para a alma da gente. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 20 ao verso 26, a palavra de Deus diz assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos ali da igreja de Coríntios, eles parece que não estavam valorizando a celebração da ceia como deveriam. Parece que aqueles irmãos não estavam preocupados com o significado daquela celebração. Para eles, para aqueles irmãos, quando a gente olha as palavras de Paulo no versículo 20 e 21, ali, a gente percebe que para aqueles irmãos a ceia estava sendo apenas um momento de festa, apenas um momento de alegria, um momento de encontro. E na verdade a ceia é tudo isso, mas a ceia vai além disso. Claro que quando a igreja se reúne, ela se reúne para celebrar, ela se reúne para se alegrar, portanto há alegria na celebração da ceia. Claro que quando a igreja se reúne, ela está se encontrando, os irmãos estão se encontrando, portanto a ceia também é um momento de encontro. Claro que quando nós nos reunimos para festejar ao Senhor, e portanto a celebração da ceia também é uma festa. Mas Paulo está dizendo que a ceia vai além disso. E é justamente esse além disso que parece que aqueles irmãos não estavam entendendo. Por isso eles estavam vindo para a celebração
estavam vindo para comer, estavam vindo para beber, e estavam bebendo excessivamente, não é? Comendo até demais, ao ponto de alguns ficarem para trás, daqueles que chegavam atrasados, não terem o que participar, não terem do que participar. E isso era um problema sério, Paulo estava dizendo isso. Então, aqueles irmãos não estavam entendendo o além disso de Paulo. Por isso, o apóstolo Paulo, especialmente aqui no capítulo 11, de sua primeira carta, ele vai tratar desse tema. Ele fala aos coríntios desse tema. E ele fala aos coríntios num tom de indignação e num tom de quem está dando uma bronca, de quem está puxando a orelha daqueles irmãos, dizendo a eles: por acaso há motivo para que eu elogie vocês nisso? E ele diz: não, nessa atitude de vocês eu não tenho nada de elogios, tenho de bronca. E aí ele começa então, logo em seguida, ele começa então a explicar para aqueles irmãos o que é a ceia do Senhor. Paulo, então, ele quer mostrar aos coríntios que a celebração da ceia é mais que um momento de alegria, é mais que um momento de festa. E para isso Paulo usa uma palavra que é memorial. Paulo usa essa palavra. Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo para aqueles irmãos, aquilo que é o algo mais da ceia está justamente nessa palavra memorial. E Paulo ele vai relembrar as palavras de Jesus na ceia com os discípulos, porque Paulo não estava presente no dia em que Jesus reuniu os discípulos ali pela última vez e celebrou a ceia com eles e instituiu a ceia. Paulo não estava lá. Paulo se converte depois disso. Mas certamente ele ouve o testemunho dos apóstolos e ele toma conhecimento daquilo que Jesus havia dito aos apóstolos naquele dia, aos discípulos naquele dia. E ele então repete exatamente isso. E ele diz assim: depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Versículo 24. Paulo está repetindo aos irmãos de Coríntios exatamente o que Jesus disse aos apóstolos. Então, a ordem de Jesus aos seus discípulos é que a ceia seja realizada em memória dele. Sendo assim, a ceia se torna um memorial. E o que é o memorial? Memorial é um registro histórico sobre alguém ou sobre alguma coisa, algum acontecimento. Nós andamos pela nossa cidade ou pelas cidades por onde a gente passa, no Brasil inteiro, a gente vai encontrar em cada cidade memoriais, monumentos, que lembram alguma coisa, que fazem com que aqueles que estão passando por ali, ao olharem aquele memorial, ao olharem aquele monumento, se lembrem de algum acontecimento histórico, ou se lembrem de alguma pessoa importante. Pode ser por meio da escrita, pode ser por meio de imagens, por meio de monumentos, de qualquer maneira, aqueles monumentos, ou aquele escrito, ou aquela imagem, vai nos levar, vai fazer com que a gente traga à memória algum acontecimento ou alguma pessoa importante. Então Paulo, aqui nas suas palavras, ele vai dizer que a ceia é um memorial. A ceia, ela não concede àqueles que participam dela uma bênção especial. Mas a ceia deve fazer com que as pessoas que dela participam se lembrem o que ela significa. E a quem eles devem se lembrar quando celebram a ceia. Ceia, meus irmãos, é um memorial do grande amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Quando eu olho para a ceia e quando eu participo da ceia, eu devo olhar para a ceia e me lembrar de quão grande foi o amor de Deus por mim e de quão grande foi o amor de Deus por vocês. Por isso, o texto que nós acabamos de ler fala de memorial, um memorial que celebra um amor muito maior, o amor de Deus por mim e por você. João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o memorial,
ele deve nos lembrar do grande amor de Deus. E esse memorial que nos lembra do amor de Deus não é um palácio, não é um templo, não é você passar na frente de um templo bonito e dizer assim, ó, como Deus me ama. Não. Um templo não é um memorial do amor de Deus. Não é uma torre, não é uma construção, nada disso. Nada disso. Jesus nos ensina e nos mostra qual é o memorial. E Jesus usa a figura, os elementos do pão e do suco da vide como monumentos, na verdade, que nos lembram e que nos remetem ao grande amor de Deus. Quando Jesus diz, este é o pão, e quando ele diz, este é o cálice, ele diz isso e diz, quando vocês participarem desses dois elementos, lembrem-se do quanto Deus amou vocês. Jesus usou então o pão e o suco da vide como monumentos para nos lembrar do grande amor de Deus. Por isso, irmãos, quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, diante do pão e diante do fruto da vide, nós devemos nos lembrar de que Deus não se esqueceu de nós. Amém? Deus não se esqueceu de nós. E nós podemos ver isso no testemunho dos irmãos aqui na frente. Aqueles que puderam falar, se lembraram de como Deus não se esqueceu de nós. Tudo que nós fizemos hoje aqui, neste culto, nos fez pensar no Cristo que é o nosso pastor, no Jesus que é o nosso pastor. E como pastor, de fato, Ele não se esqueceu de nós. Irmãos, durante todo esse período, desde março, nós estamos caminhando por esta terra, correndo riscos. Ainda que estejamos tomando todos os cuidados, e é verdade isso. Ainda que muitos, como a Paula disse, né, muitos ficando em casa ainda, está sendo difícil. E a gente olha para o lado e a gente não vê socorro, olha para o outro, não vê socorro, liga a televisão, a gente não encontra muita esperança nas notícias. Mas aí a gente olha para o céu e se lembra de quem? De Deus, o bom pastor. E esse Deus, por seu grande amor, tem cuidado de nós. Então Ele não se esqueceu de nós. Eu gosto muito de pensar na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, especialmente na atitude do pai. Porque lá no verso 20 o texto diz que quando o filho arrependido voltou para casa, o texto diz assim, vinha ele, o filho, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa cena do pai é, para mim, o trecho mais importante, mais significativo da história do filho pródigo. Não é o filho pródigo, o personagem principal, já disse os irmãos, nem o irmão dele mais velho, mas é aquele pai que quando olha o filho, o reconhece à distância. E qual é o pai aqui, ou a mãe, que ama o seu filho, que não o reconhece à distância? Quando a gente olha o filho da gente vindo lá, dobrando a esquina, quando é só uma figurinha no horizonte, a gente olha e a gente reconhece o filho da gente. Reconhece pelo jeito de andar, reconhece a voz, a gente reconhece o cheiro, a gente reconhece porque é filho da gente. E quando aquele filho vem à distância, e era um filho pecador, era um filho rebelde, que agora estava arrependido, o pai o enxerga de longe, e o texto diz assim, que ao invés do pai fechar o portão da fazenda, ou a porta da casa, dizendo agora você vai ficar do lado de fora para você aprender a deixar de ser besta, né? Não, o texto diz o quê? Que o pai teve compaixão dele. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é mais do que pena. Compaixão é mais do que sentir dó. Compaixão é a gente sentir o frio que o outro sente. É a gente sentir a fome que o outro sente. Você quer ver uma pessoa que tem compaixão? É quando aquela pessoa olha alguém na rua passando fome
não sossega enquanto não arruma um prato de comida para matar a fome daquele indivíduo. Compaixão é quando você enxerga uma pessoa passando frio, dormindo no asfalto, e você não sossega enquanto não arruma um cobertor para aquela pessoa, para ela poder se aquecer. Porque se você voltar para casa e sentar na sua mesa, diante de um prato de comida bem delicioso, você começa a comer, e ainda que você esteja comendo algo maravilhoso, você sente a fome daquele que não tem comida. Você está comendo, mas você sente, a comida não tem gosto. Você vai para casa, deita na sua cama e começa, e se cobre, está quentinho ali, mas ainda ali deitado, você sente o frio daquele que está do lado de fora e você não sossega. Você precisa ir até lá e fazer alguma coisa por ele. Isso é compaixão. Essa era a compaixão que Jesus sentia pelas pessoas, e essa é a compaixão que o Pai tem. Por isso o texto diz que o Pai corre na direção dele, o abraça e beija. Nessa época de pandemia não pode abraçar nem beijar, vocês sabem disso, né? Mas aquele pai não teve jeito, ele correu, abraçou aquele filho e o beijou, e isso é compaixão. Mas mais do que isso, irmãos, isso significa que aquele pai nunca se esqueceu do filho. Eu não sei quanto tempo o filho passou fora de casa, mas o tempo, seja qual for o tempo, o pai em momento algum se esqueceu do filho, em momento algum o pai se esqueceu do cheiro do filho, em momento algum o pai se esqueceu da voz do filho. Durante todo o tempo o pai se lembrava de quem era o seu filho. Por isso, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores, que não há um justo sequer na terra, que ninguém na terra é merecedor da atenção do Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que nós viramos o rosto para Deus. Por isso, lá em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, diz o texto de Romanos capítulo 3. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o coração do homem. Esse é o retrato da humanidade. A humanidade é aquele filho rebelde que saiu de casa. Mas é interessante porque a Bíblia vai dizer que Deus nunca se esqueceu daqueles a quem Ele criou. Deus continua amando os homens. Veja o que a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías capítulo 49, amém? Não é maravilhoso a gente saber que nós servimos a um Deus que não se esquece de nós em tempo algum, em momento algum, queridos, em momento algum. Em todo o tempo, nos momentos mais difíceis, quando nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, lá está o nosso pastor divino, lá está o nosso Senhor, olhando, zelando, cuidando, dando as suas mãos para cada um de nós. Esse é Deus. Deus se lembrou de nós e Deus se lembra de nós. Deus teve misericórdia de nós e continua tendo misericórdia de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para o pão e quando nós olhamos para o suco da vide, nós devemos nos lembrar daquilo que fomos, daquilo que ainda somos, mas, acima de tudo, nos lembrar que Deus nos amou e que Deus se lembra de cada um de nós o tempo todo. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Mas o texto diz mais. O texto diz que quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, diante do pão e do fruto da vide, nós devemos nos lembrar que Deus lutou e ainda luta por nós. Deus não apenas se esqueceu,
Deus não apenas não se esqueceu de nós, como se pôs a lutar por nós. Muitos cristãos não têm consciência da batalha que é travada nos lugares celestiais em nosso favor. Muitos cristãos não têm consciência da batalha que é travada pela nossa liberdade. A liberdade de homens e mulheres que estavam presos e que estavam no cativeiro espiritual, no cativeiro do pecado. O apóstolo Paulo escreve sobre a realidade dos homens antes de Cristo, lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Paulo está dizendo que nós éramos inimigos de Deus, ou seja, nós os homens, as mulheres, nós éramos pessoas sem Cristo e, portanto, éramos escravos do diabo, escravos do inimigo de Deus. E se nós éramos escravos do inimigo de Deus, nós então batalhávamos contra Deus. Por isso é que, quando a gente olha a história, a gente descobre, por exemplo, que os senhores de escravos, quando eles iam para a guerra, eles levavam os escravos juntos. Os escravos eram obrigados a lutar pelos seus senhores. Portanto, todo homem e toda mulher que é escravo do diabo luta contra Deus, porque o diabo luta contra Deus. Se o diabo é inimigo de Deus, e se uma pessoa está debaixo do cativeiro do diabo, então essa pessoa também é inimiga de Deus. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas o amor de Deus é tão grande, que Deus lutou por nós, e continua lutando por nós. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele não luta contra os homens, mas Ele luta contra aquele que aprisiona os homens, que atormenta a vida dos homens e que tira a vida dos homens. É contra Ele que Deus luta. A nossa luta, diz Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu amo vocês, eu luto por vocês, eu continuo batalhando pela liberdade de vocês, eu quero que vocês sejam livres, livres no meu Filho, livres em Cristo Jesus. Por isso, quando Jesus morreu na cruz por nós, Deus estava lutando por nós. E depois, quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Deus estava lutando por nós. E na ressurreição de Cristo, Deus oferece a todos os homens a oportunidade de ser livres. É como se Deus abrisse as portas do cativeiro e dissesse para os homens assim: se vocês quiserem sair, saiam. Escolham agora o Deus a quem vocês querem servir, escolham agora o Senhor que vocês querem servir, vocês têm a oportunidade de fazer isso. Quando eu participo da ceia e olho para o cálice e olho para o pão, eu me lembro que Cristo não se esqueceu de mim, mas mais do que isso, eu me lembro que Cristo batalhou por mim e continua batalhando por mim. Irmãos, nós estamos reunidos aqui hoje porque nós temos um Deus que está lutando por nós. Nunca se esqueça disso. Nós não conseguimos e não vamos conseguir dar um passo sequer na nossa trajetória sem que esse Deus lute por nós, batalhe por nós, se esforce por nós. Se não for o Senhor, o que seria de nós? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e é por isso que nós estamos aqui. Deus luta por nós, e Ele luta, e não apenas luta, batalha por nós, e nos concede a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, quando eu olho para a ceia, eu me lembro do quanto Jesus Cristo lutou por mim e do quanto Ele luta por mim. E para encerrar essa palavra, eu quero lembrar você de que quando nós estamos diante do pão e estamos diante do fruto da vide, nós devemos nos lembrar de um Deus que nos tornou parte do seu plano. Deus não se esqueceu de nós, lutou por nós,
e nos deu a oportunidade de fazer parte do seu plano maior. Existe uma canção, que evidentemente eu não vou cantar, porque não sei cantar, mas existe uma canção que diz assim, que Deus tem um plano em cada criatura. Eu passei a manhã inteira ensaiando essa música para cantar para os irmãos aqui à capela. Mas não vou fazer isso. Quando deu umas 6 horas e eu vi que eu não conseguia sair, eu falei, que saber da coisa, não vou cantar mais não, né? Não vou cantar mais não. Mas você lembra dessa música, não é? Deus tem um plano em cada criatura. Não pode passar daí. Até aí eu decorei, né? O resto você se lembra, não é verdade? É isso mesmo, né? Deus tem um plano em cada criatura. Nada do que Deus criou, irmãos, Ele criou ao acaso, entende? Você não pode olhar para a estrela e dizer assim, está lá, né? Surgiu. Para que será que ela existe? Pergunte para Deus. Deus, quando criou as estrelas, Ele tinha um propósito. O sol está lá. Está lá? Claro que está lá. Quem criou? Foi Deus. Quando Deus criou o sol, Ele tinha um propósito. Quando Deus criou a lua, Ele tinha um propósito. Vá para Gênesis e veja lá, tudo que Deus criou tinha um propósito. As aves, os répteis, os animais, tudo Ele criou e tinha um propósito muito certo. E quando Ele criou o homem, Ele também criou o homem com um propósito. Deus não nos criou para nos abandonar à própria sorte, entenda isso. Deus não nos criou para a morte, é por isso que a gente sofre com a morte. É por isso que quando a gente toma conhecimento de que alguém foi recolhido, de que alguém veio a falecer, a gente sofre, porque é difícil a gente aceitar isso. Ainda que alguém diga para você assim, mas você é cristão, você é de Jesus, por que você está... Não dá, não tem essa. Eu sou um cristão, sou de Jesus, mas a morte, ela é terrível. Ela me faz chorar, ela me faz sentir. Porque Deus não me criou para a morte, Deus me criou para a vida. Deus não nos criou para o sofrimento. Não há quem me convença de que esse vírus que atormenta a humanidade desde março, ou antes dele, né? Que esse vírus é um vírus enviado de Deus. Alguns já me disseram isso. Não, Deus enviou. Deus enviou para punir os homens. Misericórdia. Se essa é a sua fé, se essa é a sua teologia, fique com ela. Mas eu não consigo enxergar dessa forma. Eu não acredito que Deus nos criou para o sofrimento, para a morte, para o pecado. Não. A morte, o pecado e o sofrimento são resultados da queda, da rebeldia do homem. Mas nenhuma destas coisas pode frustrar o plano maior de Deus, que é tornar o homem um ser bendito. Esse é o plano de Deus. Quando Deus me criou e quando Ele te criou, quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, Ele criou com esse propósito. Ele criou, olhou para eles e disse assim, eu estou criando para tornar esses indivíduos benditos. Foi para isso que nós somos criados. O plano de Deus está revelado em Abraão, lá em Gênesis 12, quando ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus Cristo, Deus concede ao homem e à mulher a oportunidade de ser bendito, de ser abençoado e de ser bênção. Por isso ele disse para Abraão naquela ocasião, sê tu uma bênção. E é por isso que Jesus vem aos discípulos e diz assim, ide, fazei discípulos. Em outras palavras, fazer discípulos é ser bênção, é ser canal de bênção. Porque ser discípulo de Cristo é ser bênção e é ser abençoado por Deus. Abraão e os seus descendentes deveriam ser canal de bênção para todos os povos. E agora, em Jesus, a igreja tornou-se o Israel de Deus, portanto, cabe à igreja, e é por isso que a igreja existe, é para isso que eu existo, que você existe, para sermos canal de bênção para todos os homens. Então, cada cristão que participa da celebração da ceia deve se lembrar que nós somos pontes de Deus, nós somos bênçãos nas mãos de Deus. A igreja, meu irmão, é uma grande ponte construída por Cristo.
para anunciar a glória de Deus ao mundo. Esse é o plano de Deus. E quando uma pessoa se converte a Cristo, ela passa a fazer parte do plano de Deus. Por isso Jesus chamou os discípulos e disse: vocês serão pescadores de homens. Vocês irão anunciar o evangelho da bênção, o evangelho da glória de Deus. Os homens, quando ouvirem o evangelho, se tornarão benditos de Deus, abençoados por Deus, se tornarão dignos da bênção de Deus, e é isso que nós somos. E é o que nós devemos fazer, abençoar. Por isso, quando eu olho para a ceia, e quando eu estou diante do cálice e diante do pão, eu me lembro de que Deus não se esqueceu de mim. Quando eu estava na lama do pecado, Deus não se esqueceu de mim. E Ele fez mais, Ele lutou para me tirar de lá. E depois que me tirou de lá, Ele me transformou em bênção, canal de bênçãos nas mãos do Pai. Não existe, meu irmão, amor maior do que o amor de Deus pelos seus filhos. Não existe. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus não pode ser vencido, não pode ser derrotado, não pode ser encobrido. Se você já aceitou esse amor, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você deve lutar e deve orar, deve buscar esse amor cada vez mais e não permitir que nada, nem ninguém, te afaste desse amor de Deus. Se existe alguém que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo, você deve tomar essa decisão e entender que o amor de Deus está aí diante de você, porque Deus não se esqueceu de você, luta por você e quer te dar um propósito nesta vida. Amém? Por isso eu quero convidar agora as nossas irmãs, a Carola e a Fernanda, elas vão nos auxiliar na entrega do pão e do cálice, dos elementos que compõem a ceia do Senhor.